Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da UTV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone, é São Paulo 11-5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, economista professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Eu que agradeço o convite, estar aqui novamente, participar de uma mesa extremamente bem composta e debater os problemas da cidade e do país. Você continua no Sindicato dos Economistas? Eu sou o diretor atualmente do sindicato. Já foi presidente? Fui na década de 80 e agora voltei, sou diretor. Também conosco o procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Prazer tê-lo aqui, doutor Petreluzzi. Grande prazer, mais uma vez estar aqui. Agora procurador de Justiça e advogado, né? Aposentado e advogado. Procurador de Justiça aposentado. O Zancopé sempre não consegue me chamar de advogado, diz que eu tenho cara de promotor e vou ter cara de promotor até o fim da vida. Coisa até que me orgulha, porque realmente foram 34 anos no Ministério Público e não é de uma hora para outra que a gente, né, se recoloca. Eu ia colocá-lo aqui como secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ocuparia de novo a pasta? Acho que ninguém nunca perguntou isso para você. Eu sempre respondo o seguinte, ocuparia com grande prazer desde que o Mário Covas me convidasse de novo. É bom. Só numa Você mesa não é branca, filiado então, né? ao Partido dos Tucanos, não, né? Não sou mais. Já fui, mas não sou mais. Porque em cima do muro dessa forma é uma maravilha. Jornalista Raul Jafé. Prazer tê-lo aqui, Jafé. Prazer, querido amigo. Olha, é uma alegria muito grande estar nesses microfones maravilhosos, com convidados tão ilustres que eu já tive o prazer de receber no meu programa na época da Rádio Trianon. Eu diria o Petreluzzi, só se for na mesa branca, né? Para o Mário Covas poder convidar, né? Jafé, segundo o Jaime, você tem o DNA da Trianon. Da nossa Ficou Trianon. bastante tempo na Trianon, né? 14 anos na Trianon, ao lado do nosso querido mestre Samir Achoa. Sempre será lembrado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a notícia que está em todos os jornais hoje, em todos os veículos de comunicação, a presidente Dilma Rousseff anunciou mudanças de pastas. José Eduardo Cardoso deixou o Ministério da Justiça, vai assumir a Advocacia Geral da União. Em seu lugar entra Luiz Inácio. Não, ele está no lugar do Luiz Inácio Adams, né? Ele ocupa a vaga do Luiz Inácio Adams, mas eu ia dizer, no seu lugar vai... a primeira vez que eu ouço falar é o Wellington César, procurador da Bahia, né? Irá para o lugar do ministro... Já é ex-ministro, Petreluzzi? O Cardoso? Cardoso ele... Essa é uma mudança que tem várias observações interessantes, né? A primeira, eu quero dizer o seguinte, o Zé Eduardo Cardoso pode criticá-lo, ter alguma divergência com ele, mas esse processo, para mim, mostra, além dele ser um homem que não tergiversou em querer intervir na Polícia Federal como ministro, ele mostra, para mim, ser um homem de bom caráter. Porque, para ele, era muito melhor ir embora. Mas como ele serviu esse governo, e se ele saísse e fosse embora, ia ser uma crise muito maior, ele acaba atendendo um apelo da presidente para ficar numa função que é importante, mas que é muito menor que o Ministério da Justiça. Então, isso reforça, para mim, esse entendimento sobre o caráter do Zé Eduardo Cardoso, que é uma pessoa que eu acho que pode ter seus erros, eu já divergi dele, embora a gente tenha uma ótima relação, mas é um bom caráter, é uma pessoa de bom caráter. E se comportou assim no Ministério. E caiu porque o Partido dos Trabalhadores não se conforma com a liberdade. Caiu porque há meses, ou se não há anos,
pedem a cabeça dele por entender que ele não disciplina a Polícia Federal. Isso é escancarado. E ele tem uma divergência antiga com o ex-presidente Lula, que vem do início da formação do PT, sempre essa divergência em relação a escândalos que envolveram o PT, nos quais o Zé Eduardo esteve envolvido na apuração. O primeiro, um escândalo relativo a prefeituras do interior, que foi criada uma comissão dentro do PT, do qual participavam ele, o Hélio Bicudo e outra pessoa que me foge o nome. Naquele caso do Paulo de Tarso? Não me lembro exatamente, mas o Odilon com certeza deve lembrar. E o outro que foi mais agudo, que foi o caso da Lubeca, na administração da Luiza Erundina, que o Zé Eduardo era secretário de governo e que agiu como tinha que ter agido. Tem algumas coisas, a pessoa agir corretamente, no Brasil virou mérito, e isso é ruim, porque o mérito deveria vir das ideias, da implantação, não simplesmente porque a pessoa age corretamente. Mas como isso no Brasil é um mérito, eu acho que o Zé Eduardo sai do Ministério muito mais pelos seus méritos do que por qualquer equívoco que lá tenha cometido. Odilon. Olha, eu acho que eu fui vereador junto com o Zé Eduardo, eu tenho uma relação muito boa com ele, de respeito, e ele sempre teve uma prática bastante coerente quando ele era vereador. Eu posso divergir de algumas questões, por exemplo, tem uma crítica muito grande de setores da igreja que diz que em relação às questões indígenas, marcação das terras indígenas, o governo Dilma é o pior governo que teve, pior do que o do Fernando Henrique, tá certo? E a crítica que se faz é ao Zé Eduardo. A própria questão do sistema prisional, aí o Petreluzzi tem muito mais condições Não, eu acho que ele merece uma série de críticas, mas críticas democráticas, lógico. Né, e tal. Agora, em relação à questão da Operação Lava Jato, eu acho o seguinte, eu tive uma experiência quando eu fui subprefeito, eu acho que é o seguinte, você está administrando um órgão do Estado, tem que ser igual para todo mundo, não quero saber se o sujeito é do PT ou de que partido que seja, o Estado tem que atuar com isenção. E as críticas que se fazem, pelo que eu acompanho, e até o Petreluzzi também tem mais condições até, é que há muitos vazamentos que não poderiam ter, mas do ponto de vista da condução, a Polícia Federal tem que exercer seu papel, independente se for o presidente Lula, o Fernando Henrique, etc. Eu acho que tem que ser em relação a isso. E o Petreluzzi lembrou bem, teve vários atritos entre Zé Eduardo. Eu me lembro quando eu não fui reeleito vereador, mas tinha uma crise muito grande, porque o Vacareza, que foi deputado federal, ele era secretário-geral do PT e estava comissionado no gabinete do Brasil Vita, que era uma coisa que eu me lembro, que nós falamos, pô, isso aí é o fim do mundo, não dá para aceitar, que era aqueles quebra-galho que tinham, tá, de querer alocar... Imagina você colocar o secretário-geral nacional do PT no gabinete do Brasil Vita, tá, que era malufista. Então, isso deu uma maior crise. O Zé Eduardo, acho que foi ele, o Paul Singer e mais um outro companheiro nosso lá, que fez parte de uma comissão, que fez críticas sobre isso. Então, há vários casos agora. Eu acho que a Polícia Federal tem que ter autonomia para investigar qualquer caso de que governo seja, entendeu? Inclusive, até aí dá para debater como é que era no Fernando Henrique Cardoso, porque muita gente até comenta que na época do Fernando Henrique, o que se fala muito é que no governo do PT investigaram todo mundo, isso é real. E o Fernando Henrique, o Geraldo Brindeiro lá, que era o Procurador-Geral da República, que ele era um engavetador geral, que não passou nada. Só para lembrar, tinha uma acusação gravíssima que o Fernando Henrique, para passar a reeleição, o governo dele comprou meio mundo na Câmara Federal. E isso nunca foi investigado. Então, só para a gente poder ter um parâmetro aí de análise. Só um detalhe antes que o Jafé se manifeste. Doutor Misael Antônio de Souza. Prazer tê-lo aqui, Misael. Prazer é meu. Bom dia aos companheiros da mesa. Tudo bem, Jafé? Tudo bem, doutor Petreluzzi? Muita chuva? Nossa, e o trânsito dessa cidade, né? Nossa Senhora. Raul Jafé. Zé Eduardo Martins Cardoso não é mais ministro. O Zé Eduardo Martins Cardoso, segundo consta, era um dos últimos aliados leais da presidente Dilma. Por isso que a Dilma, devido às pressões, o tirou, mas o colocou bem ao lado na Advocacia Geral da União. Agora, resta saber, a pergunta que a gente vinha discutindo aqui nos bastidores, é qual será a atuação da Polícia Federal com o novo ministro. Será que
vai ser exonerado o delegado atual e esse vai colocar um novo delegado-geral da Polícia Federal ou vai manter o mesmo time? Vai haver pressões em cima desse delegado atual ou de um possível novo delegado? E se houverem essas pressões, como reagirão os membros da Polícia Federal? Jafé, me dá um minuto. Qual do cidadão brasileiro que está satisfeito com o atual governo? Eu acho que ninguém. Só os petistas. Então, o senhor Daello, que é o superintendente-geral da Polícia Federal, não pode abrir mão de um trabalho que ele vem fazendo, Mas não aparentemente depende dele. Não brilhante. depende dele. Não depende dele. A dúvida que se questiona Sim, mas se ele- é quais as pressões que vão acontecer Se daqui ele adiante. se subordinar ao novo ministro da Justiça, fazendo o que o ministro da Justiça deseja, em prol do PT, eu acho que nós, povo, temos que tomar muito cuidado com isso. Aliás, a pergunta também, que eu não conheço, também nunca tinha ouvido falar do novo ministro, né, o procurador da Bahia. Agora, teríamos outros nomes de maior peso que o PT poderia ter nomeado, né, no caso da presidente Dilma, nomeado um nome de maior peso no Ministério da Justiça, porque nós já tivemos muitos nomes de peso. Mas Amigo olha, do Jacques Wagner. É amigo do Jacques Wagner, então é mais um cargo totalmente político. Então, Ele- como vai agir politicamente, nós não sabemos. esse Wellington, ele foi procurador-geral de Justiça na Bahia, né, por 2 mandatos. O que se diz dele no meio do Ministério Público são sempre colocações adequadas, elogiosas. Não conheço nada dele assim que possa desaboná-lo. E vou Também dizer mais. não foi posto à prova ainda. Não, mas ser procurador-geral durante 4 anos também não é bolinho. Sim. Não é bolinho. Porque o Ministério Público é um pouco parecido com essa coisa de Polícia Federal e tal. Ninguém manda em ninguém. Veja, vamos supor que ele mude o delegado-geral lá, Daello. não é delegado-geral o nome lá? Superintendente. Superintendente da Polícia Federal. Aí ele liga para um outro delegado, vamos imaginar, por hipótese, que ele liga e fala assim, olha, faça desse jeito, faça do outro. O cara fala assim, olha, vá ao inferno, não vou fazer coisa nenhuma. Então não é assim. Quem tem a ilusão que mesmo que o novo ministro da Justiça quisesse, ele teria condições de controlar a Lava Jato, é incontrolável, absolutamente incontrolável. Porque você tem Ministério Público no meio, você tem um magistrado, que é o juiz Moro, que está dando provas assim de absoluta independência. Você tem uma grande parte da Lava Jato que está no Supremo. Quem vai controlar o Supremo? O ministro Teori? Sabe, isso é absolutamente ilusório. Isso é mais uma satisfação para o partido. A Dilma estava com graves problemas com o partido, eu acho que vai continuar a ter, eu acho que o PT vai acabar abandonando a Dilma a uma certa altura, né? E não vai mudar nada, podem ficar absolutamente tranquilos. Esse meio, hoje em dia, ninguém mais faz coisa que o outro mandou, deixou de... Não há hipótese, não há hipótese. Vamos torcer, secretário. Vamos torcer para que suas Não, mas palavras se eu acho que o confirmem. Petreuso tem razão. Você pode até mudar lá o superintendente da Polícia Federal, que é um cargo de confiança. Mas acho que os procedimentos é muito difícil mudar, porque, inclusive, o país inteiro está em cima disso, toda a mídia. Tá Você não clamando, mexe numa tá coisa clamando por dessa. mudanças E no as de país. se mexer é pior. Esse é que é o problema. Eu Se acho quiser que não vai mudar, mexer. aí... E a impressão que a gente tem é que essa Lava Jato não é uma coisa que vai acabar agora, tem tanto desdobramento que eu acho que é para mais de metro, para mais de 4 anos de trabalho seguido, que um caso está puxando o outro. É muita gente envolvida. Eu acho até que é pela primeira vez no Brasil nós tivemos peixes grandes na cadeia, que são esses grandes empresários, né, intocáveis, bilionários, homens com poder dentro do mundo todo e que estão presos. Mas vamos ser justos, não é a primeira vez, é a segunda. Porque o caso do Mensalão Ah, sim. foi um caso, e aliás, o caso do Mensalão, ele é fundamental para o sucesso da Lava Jato. Porque se nós observarmos o que aconteceu no Mensalão, e não foi por decisão errada do Supremo, mas foi por conta das questões dos tipos penais, os empresários foram os que pegaram as maiores penas. Né? O Marcos Valério, o Marcos Valério, a presidente do presidente Banco. do Banco Rural, etc. Então, aí começa uma nova investigação. E aí começam a chegar informações
de que empresários, isso, aquilo e tal. Os empresários falaram assim, o quê? Eu vou ficar de bode expiatório como da outra vez? Não. E começaram a fazer as colaborações, que se chamam de delações no sentido negativo, mas o nome legal chama-se colaboração premiada, colaborar com a justiça. Então, eu acho que o mensalão foi uma virada na história jurídica do Brasil. Assim como foi um agravante para o PT, né? Porque eles deveriam ter parado ali, né? E eles não pararam, eles insistiram e continuaram sacando tudo que tinha no Brasil. Eu acho isso um absurdo. Outro assunto em pauta, a Justiça bloqueou 2 milhões de reais, 2.700.000 reais nas contas do publicitário João Santana, além de 28,7 milhões. São 2.700.000 reais, mais 28.700.000 reais de contas da sua mulher, Mônica Moura, por determinação do juiz federal Sérgio Moro. A decisão de Moro foi proferida como medida cautelar na investigação da Operação Acarajé, deflagrada na semana passada. Odilon, Jafé, Misael... Eu só ia dizer o seguinte, Petreluzzi. é bom ser rico, né? Porque eles falam o seguinte, como? Então esse dinheiro... Eu não sabia porque esse dinheiro estava lá na minha conta. Pô, não é aqueles restinhos, sabe? Aquele dinheirinho que você tirou da conta, que sobrou R$10 e o banco está te cobrando uma taxa todo mês. Você encerrou a conta, mas não sabia que tinha encerrado, né? Eles, não, mas como? Então, eu não sabia que o dinheiro estava aqui no Brasil, o outro não sabia que estava no Panamá. Isso foi tudo dinheiro. Quer dizer, verdadeiros absurdos que eles fazem, que eles falam, e eu acho que esse grupo, esses dois aqui, esse casal, se deu mal. Porque eu acho que eles não prepararam a sua defesa. Eles vieram para o Brasil achando que ninguém sabia de nada. De repente, a Polícia Federal já tinha tudo em mãos. Já estava bem mais à frente de onde eles imaginavam que a Polícia Federal estivesse. Esses foram pegos com a boca na botija e não tem nem o que dizer. É uma atrás da outra agora que vem em cima deles. Mas eu acho que essa questão aí dos marqueteiros, primeiro, mostra uma distorção, no meu entender, enorme do ponto de vista da política brasileira. Quem falava muito disso era o Brizola. Tá certo? Veja, você pega, coloca um candidato, eles fazem uma pesquisa qualitativa, o que o povo quer ouvir, e todo mundo repete a mesma coisa. Tá certo? Essa é a grande questão. Você não coloca alternativas reais do que deve ser feito. E veja, uma das questões do PT, eu tenho debatido muito a questão da crise brasileira. Lógico que o Brasil tem solução e tem saída para a crise. Agora, isso vai ter um custo político. Quem é que vai pagar a conta? Quem está pagando a conta, e aí é que está o detalhe, que a Dilma está ficando cada vez mais sozinha, porque ela está jogando a conta em cima dos trabalhadores. Desemprego, quer mexer na Previdência, quer mexer no salário mínimo. Agora, só para lembrar, o ano passado o governo federal pagou de juros 500 bilhões de reais. Eu vou repetir, 500 bilhões de reais. E ninguém fala nada disso. Esse é o detalhe. Você teve uma transferência de riqueza do setor produtivo da sociedade brasileira para o setor financeiro. Você tem que mexer nisso. E isso não significa que você vai ficar contra os bancos ou os aplicadores do mercado financeiro. Mas eles têm que pagar a parte principal da dívida. E qual o problema? O problema é que isso que levou o Lula e o PT para o buraco é fazer média com todo mundo. E em política, eu fui aprendendo ao longo da vida, não dá para fazer média, você tem que escolher um lado. Então, por exemplo, com essa questão dos marqueteiros, você acaba o quê? Fazendo um tipo de campanha que se agrada a todo mundo. Tanto que ninguém falou em reforma tributária, nem a Dilma, nem a Marina, nem o Aécio, porque, no fundo, é manter as coisas do jeito que estão. Então, você tem essa grande questão aí dos marqueteiros, tá certo? E veja, e nos remete a discutir, que é uma questão central, o problema do financiamento público de campanha. Como é que eu posso ser candidato se eu não tenho dinheiro? Você não vai ser, nem o teu vizinho sabe que você é candidato. Verdade. Tá certo? Isso eu vivi na pele. Eu fui eleito no PT na época que as pessoas faziam de graça a campanha e davam dinheiro. Depois as coisas foram mudadas. A última vez que eu me candidatei, eu até achei que ia ser reeleito e fui muito mal. Aí eu comecei a perguntar, os caras gastaram dinheirão. Exato. Quer dizer, como é que você concorre? Então, e foi bom você teve a coragem de falar isso. Porque tem que falar mesmo que campanha política é para a pessoa correta, para a pessoa séria. Sem dinheiro é muito difícil. Veja, a questão do financiamento público de campanha é uma questão decisiva para o país, para todo mundo ter as mesmas condições de fazer propaganda. Então, essa questão do marqueteiro,
Quer dizer, mostra o poder que esse pessoal tem, tanto que falavam que Santana. o Santana era o 40º ministro, etc., tá? Que fica fazendo a cabeça das pessoas e colocando o que as pessoas querem ouvir, mas na prática não se faz nada. Odilon, então você está abrindo os olhos dos brasileiros, e é bom que nós ficamos bem espertos, porque esse nome que você citou aí, que nada fez pelo Brasil até o momento, ao contrário, emperrou em todos os segmentos, o Brasil, chama-se Marina Silva. Eu não posso entender como é que um brasileiro que se preza possa votar em Marina Silva. Qual é a folha de serviços dessa mulher para o país? Qual é o capital que essa mulher tem para se candidatar ou pleitear algum cargo público? Mas você sabe o quê? É o seguinte, o povo gosta muito de certas coisas. O jovem adora essa questão ambiental, meio ambiente, preservar... Mas que é uma Mas questão espera um pouquinho, fundamental, já viu? tá. Me desculpa, mas Preservar é uma coisa, agora detonar o país é outra coisa E ela vai completamente fazer o que ela não se diferente. elegeu, eu não sei. Ela não se elegeu, não Mas- foi nem para o segundo turno. Mas ela tem uma boa votação e estão já começando a articular novamente uma pessoa que tem uma folha de serviço para o país de péssima qualidade. O Brasil jamais pode pensar em ter Marina em nenhum cargo público. Não é presidente, não, em nenhum cargo público. Me apresenta um projeto de autoria da Marina que tornou-se lei nesse país, que beneficiou a sociedade. Não existe. Então, uma pessoa dessa tem que ser banida também, porque ela é cria do PT. Ela é outra cria do PT, que tumultuou. E até hoje o Brasil não tem uma hidrelétrica, o Brasil não tem um aeroporto novo, o Brasil não tem nada, graças a essa gente que passou pelo Ministério do Meio Ambiente. Sem falar no que prejudicou a iniciativa privada. Eu tenho uma região no sul da Bahia, ali em Canavieiras, Porto Seguro. Eles criaram lá uma reserva extrativista, desapropriando 104 mil hectares, onde iam ser construídos 14 eco-resorts. Então, o Brasil teria ali naquela região uma fonte de emprego, uma fonte de renda, que eles conseguiram com um decreto intempestivo, feito em 3 meses, doutor Petreluzzi, 3 dias o decreto, feito nos gabinetes de Brasília. Imagine os senhores que o Ministério do Meio Ambiente, a Procuradoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Assessoria Jurídica do IBAMA, foram 10 órgãos do governo que consideram pareceres favoráveis à criação desse decreto em 3 dias. É o João Santana que, de repente... É o João descobriu que Santana, tinha mas dinheiro esse na povo eu própria já conta. quero alertar o brasileiro que não dá mais. Por favor, Petreluzzi. Eu queria falar uma coisa sobre essa coisa do marqueteiro, na linha aí que o pessoal está falando. Eu acho... infelizmente, isso é um problema mundial. A gente teria que tentar encontrar uma solução brasileira para a questão do financiamento de campanha e também para a questão da propaganda eleitoral. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, uma vez num debate, o velho Mário Covas disse que ele achava que o horário eleitoral gratuito tinha que ser ao vivo. E essa seria uma solução que baratearia as campanhas de um jeito assim absurdo e tiraria, vamos dizer assim, o retoque mercadológico do candidato. Tem alguns candidatos aí que a gente sabe, se deixar ele sozinho na frente de uma câmera, não sai nada, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente podia tentar evoluir. Eu também não sou contrário ao financiamento público, só que ele sozinho, se for nos moldes que a eleição é hoje, eu sou contra. Por quê? Porque se não tiver distrito eleitoral, não tem controle sobre gasto, né? Se você tiver distrito, aí não só o Tribunal Eleitoral tem condições de fiscalizar se o sujeito está gastando só aquele dinheiro, como o adversário vai fiscalizar, né? Se você tiver uma eleição hoje com financiamento público para deputado, em que o cara pode ser votado desde das barrancas do Paraná até Guaratinguetá, não há controle possível. O cara contrata um cabo eleitoral em cada local e aí tem voto no estado inteiro e se elege. Tem muita gente que se elege assim, a gente sabe. Então, eu acho que precisava uma solução, vamos dizer assim, toda fechadinha, né?
pode ter distrital misto, pode ter, mas voto tem que ser em distrito, senão não evolui. E acho que isso aqui não é novidade, hein? O Duda Mendonça, lá atrás, teve problema porque foi pago com dinheiro de fora do Brasil. Quer dizer... E confessou. Nesse negócio todo aqui... Pago, confesso. Eu vou dizer uma coisa, se eu fosse procurador da Lava Jato, eu ia atrás de todas as campanhas. Porque os americanos já ensinaram a gente lá atrás, na época do impeachment do Nixon, né? Follow the money. Né? Siga o dinheiro. E, aliás, eles estão fazendo isso muito e, graças a isso, o sucesso da Lava Jato. Odilon, você falou em financiamento público de campanha e o Petreluzzi cita não apenas essa parte da reforma política, a necessidade também de voto distrital, porque o que ele coloca é correto. Você não pode ter um financiamento público de campanha aberto como nós temos hoje. Então, tem uma outra mudança necessária nessa proposta. Não pode, é só uma perna que se discute. Veja, eu acho que essa questão de voto distrital, eu sou a favor, em princípio, de voto distrital misto. Porque tem candidatos que ele não tem uma visão mais geral da cidade ou do estado, e você não vai colocar ele quer dizer, fechar ele só poder fazer campanha naquela região, se as propostas deles são propostas abrangentes, tá certo? Então você tem que contemplar isso também. E veja, eu acho que nós precisamos também ver a questão do amadurecimento da sociedade. Quer dizer, a sociedade precisa se envolver mais e controlar mais o Estado. Quer dizer, essa questão da eleição é uma questão, mas você precisa envolver a sociedade num controle maior do Estado. Porque se você deixar eleger lá o seu representante ou os órgãos públicos, Petrobras, etc., você tem um corporativismo muito grande que acabam as empresas fazendo o que querem. Nós precisamos ver como é que a sociedade, esse é um debate central, elas controlam o Estado brasileiro. Porque senão você vai ter cada vez não, você chegou num nível de corrupção absurdo no país. Mas você pega uma coisa, desculpa, podemos insistir um pouquinho nesse tema? Sim. O problema do voto distrital, o misto, eu até sou de acordo, desde que ele seja em lista partidária na segunda... Por quê? Hoje nós temos um efeito deletério desse voto espalhado, que uma minoria, quer dizer, alguém tipo Tiririca, alguém tipo aquele pastor horroroso de extrema-direita, ou mesmo um Bolsonaro da vida, acaba tendo uma enorme votação, tendo 1,5% de aprovação. E aí o cara vira um grande líder, coisa que ele não é. O voto desse jeito, ele proporciona a criação dessas figuras que não contribuem com a política. Agora, tudo bem, se o seu partido tiver essa votação, capaz de te fazer deputado, você ir lá defender tudo de errado, é o problema do seu partido, até porque o certo e errado é uma questão de cada um. Agora, o que não dá é você criar esses monstrengos que nós temos hoje nesse sistema eleitoral. Isso não existe. Nenhuma grande democracia tem o nosso sistema. Nenhuma. Vai olhar como é nos Estados Unidos, como é na Europa, Portugal, França, Itália, Inglaterra. As grandes democracias entenderam isso. Agora nós não. Não, só queria complementar dizendo o seguinte, não é possível dizer o seguinte, você vê lá, por exemplo, campanha da Dilma, do Aécio, sei lá, custou 35 milhões de reais, por exemplo. Só que aí aparece, ao longo do tempo, mais de 100, 150 milhões que vem por fora. Ah, mas está tudo declarado. Não está, aqui não está declarado. Então, tem um monte de coisa que foi paga e não foi declarado. Então, o que interessa é o seguinte, qual é a pena para isso? Tem que aplicar a pena, aí acaba a brincadeira. Só isso. Não se aplica a pena, o sujeito continua com caixa 2 à vontade. Disseram que caixa 2 não era pecado, não era crime. Então, acabou a brincadeira. Como toda terça-feira, nosso contato com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e boa tarde aos debatedores. Gisele, o assunto é Passe Livre Estudantil 2016. Passe Livre Estudantil é uma medida social que estimula diretamente a educação. Eu gostaria que você esclarecesse como funciona. Então, Zancopé, nem todos os estudantes, principalmente aqueles de rede pública de ensino, possuem condições de pagar
a passagem até a escola. Pensando nisso, o governo criou o Passe Livre Estudantil, que tem o objetivo de isentar esses jovens das tarifas cobradas nos transportes públicos. O objetivo é fazer com que eles possam voltar a estudar, né? E o Passe Livre é válido para metrô, CPTM e MTU. Esse benefício funciona da seguinte maneira. De fevereiro a junho e de agosto a novembro, serão concedidos no máximo 48 viagens por mês, totalmente gratuitas, com limite de 2 embarques por dia. E de julho e dezembro serão concedidas no máximo 24 viagens por mês, também gratuitas. As viagens não são cumulativas, portanto, devem ser realizadas dentro do mês de concessão, dentro daquele próprio mês de concessão. Gisele, quem tem direito ao passe livre? Os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio da rede pública, alunos de universidades privadas que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, alunos de universidades privadas que sejam beneficiários do FIES ou do ProUni, alunos de universidades privadas que sejam beneficiários de bolsas de estudos ou de cotas sociais que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, alunos de cursos técnicos, tecnólogos ou profissionalizantes que sejam de instituições públicas ou privadas que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Gisele, eu gostaria que você esclarecesse como proceder para se conseguir o passe livre. Para ter direito ao benefício, o interessado deve procurar sua instituição de ensino e solicitar o cartão que dá direito ao Passe Livre Estudantil 2016. A instituição vai solicitar os documentos necessários que comprovem os requisitos exigidos pelo programa, para depois entrar em contato com a SP Trans, que vai providenciar o cartão Passe Livre do estudante. Para quem vai renovar, fazer a matrícula e solicitar no ato a renovação do benefício, pois o aluno já possui o cadastro nos respectivos órgãos de transportes públicos, seja CPTM, SP Trans, MTU, BOM, Nubem, Bem Fácil e demais linhas metropolitanas da capital e regiões que participam desse projeto. E para mais informações, é simplesmente acessar a página www.governobrasil.com. Gisele, agradeço mais uma vez a gentileza da AFIPESP com Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, o advogado Marco Vinícius Petreluzzi, acertei agora? Acertei. O empresário... Todas. O empresário Misael Antônio de Souza, o professor Odilon Guedes, economista, e também o empresário Raul Jafé. Raul Jafé tem uma... Eu anuncio você como... Mas anuncio muito errado, porque anunciaram até como escritor, eu nunca escrevi livro nenhum. Não? Uma vergonha. Eu tinha tudo para escrever um grande best-seller, está preparado em 2008. Fernando Jorge me ajudando. Eu não tive força para escrever o livro, preguiça. Ainda me botaram como escritor. Quer dizer que eu nem falei que você nem é escritor. Escritor nada. É escritor em potencial. É verdade. Põe o radialista que está muito bom. Que é o que eu Mas mais gosto, é ser radialista. É empresário. A gente faz um pouquinho, né? Tem que se manter, é o que nós estávamos conversando hoje. A aposentadoria não dá, né? Mas se a gente não correr atrás, a nossa aposentadoria não dá. Mas eu anunciei corretamente Raul Jafé, né? Exatamente. Quantas vezes te chamam de... Como é que é? Ricardo Jafé, Arthur Jafé. Já tive de tudo aqui. A avenida é famosa. E é famosa. Famosa pelos desmanches, por motéis. O governo paulista esvaziou seu principal programa de alfabetização da rede estadual do ensino fundamental. Além de cortar 50% dos gastos do projeto Ler e Escrever, a Secretaria Estadual de Educação não renovou a contratação do grupo de especialistas que realizava a formação das equipes. O Ler e Escrever foi criado em 2007 e era apontado pelo governo como uma das principais ações da área educacional. Dr. Misael Petreluzzi, Odilon... É uma pena, né? Jafé. Porque ainda, em São Paulo ainda temos muita gente que necessita da continuidade desse projeto. Mas o governo deve ter dado os técnicos para que possa encerrar esse incentivo. Porém, vejo como um péssimo ato do governo, porque ainda temos muita gente neste estado, nessa cidade, que necessita de uma alfabetização. Olha, nós vimos falando de questão eleitoral, de voto distrital, mas é o seguinte, nós precisamos discutir muito bem essa questão de reeleição, de tempo que um determinado partido pode ficar no poder. Aí é o grande ponto. O governo do PSDB está desde 1994 no poder. Já fez coisas boas em outras épocas, tal. Hoje ele está capengando como capenga o governo da Dilma. Lamentável. O governo Alckmin dessa gestão, matéria de segurança pública, educação e saúde, pelo amor de Deus, uma lástima. São Paulo não merece um negócio desse tipo. A gente tem que falar aqui.
Porque se a gente é justo de criticar, de esculhambar o PT, de achar que a dona Dilma já devia pegar o boné e ir embora há muito tempo, não pode deixar também impune aqui o que está acontecendo em São Paulo. A educação está uma vergonha. Saúde é outra vergonha. Segurança pública é um escândalo. As pessoas sendo assaltadas, massacradas, esfaqueadas no meio das ruas. E tudo do jeito que está, ninguém mexe em nada, continua. Então, eu nem vou comentar essa notícia, porque está uma vergonha a educação em São Paulo, principalmente, que é o tema. Professor Odilon Guedes. Eu acho que o Jafé coloca, no fundo, remete a gente a discutir uma questão estrutural, porque você não vai... Por exemplo, lógico que qualquer mexida que você dá em educação é ruim, do ponto de vista de você tirar recursos. Agora, o grande problema do Brasil, você tem uma estrutura econômica, você tem uma estrutura social, você tem uma crise hoje gravíssima, e nós temos que debater isso, porque educação exige recurso, segurança pública também, tá certo? Você precisa pagar bem o policial, o cara arrisca a vida, você precisa fazer uma polícia investigativa. Quer dizer, você tem uma série de medidas que são debatidas agora. Isso tudo exige recursos. Agora, você está numa crise gravíssima há muito tempo, tá certo? Essa é a grande questão. Quer dizer, se a gente for pegar aí o último plano, eu sempre lembro, o último plano do Brasil foi o segundo PND, que foi de 74 a 1979. De lá para cá, com a crise da dívida externa na década de 80, desarrumou a economia e nós estamos dando cabeçada faz mais de 30 anos. Então você precisa de um projeto que contemple a questão da educação, saúde, e para isso precisa de recursos. E voltando ao que eu falei no começo do programa, para você financiar qualquer programa, você precisa de recursos. E onde é que você vai buscar? E o que eu defendo claramente é nos setores da sociedade onde esses recursos estão mais concentrados. Libere a produtividade, Entendeu? que todo tipo tudo bem, de agora, recurso para ter chegará. educação, você precisa ter produtividade, você precisa ter uma infraestrutura que permita às empresas exportar rapidamente, estradas de ferro, etc. Veja, se você mexer no país, você tem um problema da Zika aí, atrás disso você tem falta de saneamento básico, 1000 problemas. Quer dizer, esse é o grande debate que você teria que fazer nas campanhas eleitorais. Até interessante aí, isso que o Petreluzzi levantou do Covas, que os debates quer dizer, não só debates entre os candidatos, o programa de televisão deveria ser uma coisa ao vivo, para você ver qual é o programa, o projeto que cada um tem para resolver a crise brasileira. Então, eu acho que essa questão, e só para lembrar, quem passou a reeleição no Brasil, que eu acho que foi um desastre, foi o governo Fernando Henrique. Essa é a questão. Se você tivesse um mandato, você poderia chegar até ser de 6 anos. Porque fala que 4 anos realmente é pouco tempo. Mas, por exemplo, você teria um mandato e você permitiria o debate na sociedade para a renovação. Porque aí, o que acontece hoje? O prefeito é eleito, imediatamente ele já está pensando como é que ele vai ser reeleito, os acordos que ele faz, etc. Então, são questões substantivas que nós temos que debater com mais profundidade isso tudo. Então, a questão da educação está nesse contexto aí. Eu só queria acrescentar, falei também, falta nós conversarmos aqui também a questão do transporte público. O Petroluzzi se queixava dessa mudança horrorosa de mão aí lá na Brigadeiro Luiz Antônio, como em grandes partes de São Paulo, que as pessoas não conseguem mais andar. Agora, cadê o transporte público? Cadê o transporte público? O governo Alckmin fez o quê? 6 quilômetros de metrô em 4 anos? Não pode, gente. Tem metrô parado. Então, está tudo ruim. A culpa é realmente dessas sequências de reeleições que deixam o mesmo partido viciado no poder. Só Petreluzzi. Eu queria... Acabou o programa de alfabetização. Esvaziou, acabou. Eu queria botar uma pimenta aqui nessa história, que é a seguinte. O problema não é isso. Isso aqui, evidentemente, é a mudança de secretário. Né? Mudou o secretário de Educação, ele muda. Tal. Então, na verdade, aqui em São Paulo, já há algum tempo, e eu coloco isso, os governos do Geraldo, do Serra e do Geraldo. Né? Não estou querendo isentar o Mário Covas, porque vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. São governos que têm áreas estanques. Saúde, educação e segurança, claramente, são áreas estanques. Estanques em que sentido? Muda o secretário, muda a política. A política não é do partido nem do governo. A política é do secretário. Nós tivemos, por exemplo, na área da saúde, enquanto tínhamos o Barradas, que infelizmente faleceu como secretário da saúde, você tinha uma política clara da área do pessoal
sanitarista, etc. E tal. Aí muda, começam a vir vários professores da universidade e tal, muda tudo. Aí, na segurança pública, se você pensar nos governos, nesses governos, os secretários que houve, cada um atira para um lado, cada um pensa de um jeito. E na área da educação, a mesma coisa. Isto significa o quê? Os partidos, e aí todos, mas o PSDB em particular, desde a época de Montoro e Covas, não tem uma reflexão política sobre o que vão fazer no governo. Depende do secretário de plantão. O secretário vai lá e faz a sua política, não a política do partido. Isso permite, por exemplo, que na área da segurança pública você tenha pessoas tão absolutamente distintas como o Ferreira Pinto, que é um homem de extrema-direita, né? E o Ronaldo Marzagão, que é um homem social-democrata. Enfim, é um negócio maluco. Né? É um negócio maluco. Os partidos precisavam ter propostas claras para fazer em cada área. E do jeito que vai, eu acho que vai ser difícil nós alcançarmos isso. Uma pesquisa Datafolha elaborou uma lista com 12 personalidades brasileiras para entrevistados darem uma nota de 0 a 10. Né? É o grau de confiança em cada um delas. A lista das maiores para as menores notas ficou assim: Joaquim Barbosa, Marina Silva, ou Misael Marina Silva, segunda lugar. Não Sérgio posso Moro, entender Mais que o isso, Moro. Aécio A Neves, Marina mais que o Moro. O povo, então, tá Pelo Fernando amor de Henrique, Deus, José né? Serra, É um Lula, absurdo isso. Geraldo Alckmin, Temer, Dilma. Está certa a lista? Olha, Isso o não, Moro, tô o falando Moro certo. só não está em Renan primeiro Calheiros, lugar. Eduardo Cunha. O Moro só não está em primeiro lugar porque o povão ainda não conhece Não sabe o nem Moro, quem é não ele, sabe quem é o exatamente. Moro. Exatamente. Porque no dia que souber, Mas e essa pesquisa foi desenvolvida onde? Com que público? Datafolha é a pesquisa nacional. Nacional? Não, mas metodologia nacional. Metodologia nacional pega desde a classe mais alta até a classe mais baixa, escolaridade máxima, mínima, eles fazem tudo. Pelo Tem amor uma de Deus. metodologia Agora também eles escolheram inquestionável. uns aqui também, ó, tirado o Joaquim Barbosa Renan. e o Sérgio Moro. Não, mas os dois tirado que esses encerram. dois, resto, comparar realmente Os não dois dá, que né? encerram, Pode jogar no Renan lixo. Calheiros e Eduardo Pelo Cunha. amor de Pelo Deus. amor de Mas Deus. a Nossa Marina é a Senhora. segunda aqui. Ó, Não, Misael. mas aí deve ter alguma Veja que a coisa Marina ela levanta. Não aí, nem sei vou se essa entrar. pesquisa também não é uma pesquisa encomendada para começar a projetar Marina, viu? Porque eu fico com medo desse Mas tipo de veja, a coisa. questão a Marina. Essa é a história da pesquisa no Brasil. Quando Sim. nos favorece é boa. Ah, Quando bom. não nos favorece, Mas nós dizem, questionamos. pesquisa foi dizem perda aos de quatro tempo, cantos viu? que pesquisa você apresenta o resultado que você quiser. Com esses nomes Viu, aí, mas- ó, todo esse- respeito. O problema é que a Folha. Marina levanta uma bandeira que é fundamental, que é a questão da preservação do meio ambiente. O planeta está sendo destruído, e não é que eu estou falando, tá certo? É só você ver a mudança climática que teve no Brasil mesmo, questão de chuva ou de seca, Odilon, ou pelos países, vários Odilon, outros países do o mundo. planeta está sendo destruído porque falta cultura no nosso povo. Não, veja, não, Os, só os para dar um- japoneses vieram assistir um jogo da Copa do Mundo no estádio do Corinthians. O que eles fizeram lá? Limpar o estádio. E o que faz o corintiano quando termina um jogo? Detona o estádio, mesmo sendo Não, tudo deles. bem, eu acho que são questões. Então, amigo, temos que investir na educação, Não tem na dúvida. cultura Que não desse é povo. punido. E não em Marina Silva, Não, que tudo nada bem. diz Mas para o veja, jovem. olha, Pelo amor de Deus. Por exemplo, você tem Gimatato, secretário de transporte. O que esse homem entende de transporte? Vai para a região do Morumbi após as 5 horas da tarde e volta no período das 6 da manhã até as 11 da manhã para ver o que ele fez na Giovanni Gronk. Ele deixou uma pista para automóveis. Não, mas é isso que eu falei, eles têm raiva de Odilon. Um corredor Não, de viu? ônibus, A um pesquisa corredor de ainda, ônibus Odilon. que está vazio Não, e Marina- nós que andamos de automóvel temos que ficar esperando. A Marina Silva, Isso é ela, absurdo. no meu entender, está em segundo porque ela tem bandeiras que acabam tocando a sociedade, que é a questão do meio ambiente, da preservação, e que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não significa que ela vai cumprir, por exemplo, mas a você, bandeira, não, pelo amor de só um Deus. detalhe, você, por exemplo, a questão de energia.
Se você não vai fazer hidrelétrica, você tem que investir em energia eólica, investir em energia solar, que, aliás, é o que na Alemanha se faz, na China, e aqui no Brasil, pelo que a gente acompanha, é muito atrasado ainda. E ela barrou todos e os você projetos tem que analisar a energéticos questão, quando por exemplo, ministra. você inundar uma parte da floresta amazônica. Isso aí você mexe com todo o ecossistema, que do ponto de vista de ganhar dinheiro, tudo bem, você vai prejudicar algum setor, só que do ponto de vista de preservar os interesses da maioria da população, isso tem que ser levado em consideração. E mudou o clima, não é? Eu quero repetir, não é que eu estou inventando. Você tem uma mudança enorme. Aí, o que eu falo, você tem o ecossistema da Amazônia, levou milhões de anos para a natureza criar aquilo lá. Aí um sujeito, para ganhar dinheiro, vai lá, derruba a floresta, põe gado lá e tudo bem. E prejudica a vida de milhões e milhões de pessoas. Porque, por exemplo, o que se discute é que você tem rios aéreos, que é as nuvens que vêm da Amazônia e acaba chovendo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. À medida que você vai mexendo nisso, você vai distorcendo essas questões todas que a Marina, em grande parte, acaba tendo essa projeção aqui, porque ela defende esse tipo de bandeira. Mas ela fez um bom trabalho no Ministério do Meio Ambiente, que até o próprio Lula resolveu rachar o meio ambiente no meio, criando o Instituto Chico Mendes. Por quê? Porque ela não prestou nenhum serviço de utilidade para o Brasil. E outra coisa, falar de meio ambiente é muito fácil. O duro é você colocar em prática, entende? Nós não podemos ter nenhum governante que esqueça o capital. Capital e trabalho têm que andar sempre em paralelo. Se você separar os dois, não adianta. Mas não adianta você vir com esse negócio mas o de problema é que papo no de Brasil, ecologia. o que se tem há muito tempo é só prestigiar o capital. E o trabalho está lá no fim da linha, lógico. Não adianta vir com esse negócio de ecoturismo, os xiitas do meio ambiente. Por quê? Porque nós temos que deixar a iniciativa privada trabalhar e produzir. Porque é muito simples dizer, Outro dia eu tive uma discussão com um presidente do SOS Mata Atlântica. E ele fazia a seguinte afirmação: nós vamos pegar desde o Rio Grande do Sul até Fortaleza, o que puder desapropriar, nós vamos desapropriar. Tudo bem. Por que você não vai lá para o Amazonas, para preservar o Amazonas? Onde é que iniciou a civilização brasileira? Foi na costa brasileira? Foi. Como é que você quer mexer agora nisso? Como é que você quer desalojar esse pessoal? Isso é a coisa mais tapafúrdia que existe. Nós temos que ver o que pode ser feito e que não prejudica o progresso do país. Porque esse país não tem um país melhor no mundo do que o nosso Brasil. Porém, estas cabeças fanáticas, ideologistas, nós não precisamos, não. Pode ficar lá em Chapuri, pode ir lá, voltar lá para a sua reserva indígena, que nós não precisamos de você aqui, não. Deixa eu aproveitar um momento aqui, nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. Petreluzzi, tivemos prévia do PSDB neste final de semana. Os seguidores do João Dória Júnior, do André Matarazzo, se engalfinharam e o Trípoli passou despercebido nessa história toda. Sabe, eu acho prévia uma coisa bem interessante. Eu acho que é um método que deveria ser mais utilizado. Porém, na prática, no PSDB, está sendo um desastre. Eu acho que há uma interferência brutal aí da questão da candidatura presidencial, né? O Geraldo Alckmin, uma certa altura, olhou, não viu ninguém e tal, pegou alguém e falou, não, vou apoiar esse candidato com compromisso que ele me apoie lá na frente. E está uma coisa complicada, muito complicada. E isso não é medição de força, não é na verdade, medir forças entre Alckmin, Serra, Aníbal, que são os caciques do partido aqui em São Paulo? O Aníbal nem tanto. Eu acho que a briga hoje aqui em São Paulo é Alckmin, os seguidores do Serra e algumas pessoas do partido aqui que simpatizam com o Aécio, né? Eu acho que tem gente já nessa linha aqui no partido em São Paulo, né? Eu não sou mais do PSDB, já fui fundador do PSDB também, mas eu acho, é uma pena, porque uma prévia é um negócio bom, mas vai terminar em disputa jurídica isso aqui, né? Quem vai decidir é o Diretório Nacional, porque tem uma impugnação da candidatura do Dória, porque levou gente no carro, porque fez isso, enfim. Eu não sei, não estava lá, como diz uma amiga minha, advogada, numa ação de investigação de paternidade que o sujeito negava, ela falava assim, olha, falando para o juiz, doutor, acho que o advogado aí estava embaixo da cama para saber, né? Eu também não estava embaixo da cama, eu não sei como é que foi.
Essas prévias terminaram. Tem alguma... Eu acho que mostra a cara do PSDB aí, que não é diferente de outros partidos, que é tido o PSDB como toda gente educada, que pensa no país só, correto, politicamente correto. Na hora do vamos ver, o pessoal sai no tapa. Aí, inclusive, hoje saiu na imprensa, o Alckmin falando que uma disputa, uma prévia é muito bom, porque o PSDB está acostumado a escolher os candidatos em grandes restaurantes aí e tomando vinho muito bom, que no fundo, quer dizer, que mostra aí que o partido não é nada disso que se fala na imprensa, né? Professor Odilon Guedes, sempre é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que retorne breve. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de poder debater aí as questões e a gente aprendendo muito aí numa mesa dessa. Raul Jafé, que tem o DNA da Rádio Trianon. Exatamente, querido Jaime. Jaime, fale com a gente aí via Facebook, Raul Jafé, quem quiser falar comigo, entra na minha página lá do Facebook e vamos continuar o nosso papo. Nós temos até um grupinho lá dos amigos do Samira Show, aí o pessoal está participando, entra lá com a gente. Que bom, grande abraço. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Petreluzzi, muito bom tê-lo aqui, sempre enriquecendo o nosso debate. Obrigado, Zancopé, obrigado, amigos, e foi um enorme prazer estar mais uma vez nesse programa. Doutor Misael, filho orgulho de Ribeira do Pombal. Falando com ele, viu, Zancopé? É uma satisfação. De Aracaju, ele disse que tem que dizer que é Ribeira do Pombal, na Bahia, porque Pombal é na Paraíba. Exatamente. Ele mandou uma mensagem lá de Aracaju pedindo que você diga a nossa Ribeira do Pombal. É Ribeira do Pombal. Calor, mas é uma cidade gostosa, acolhedora. E esse pronunciamento do Alckmin tem dois caminhos, só para finalizar. Eu acho que ele tentou dizer o seguinte: nós deixamos de definir o candidato nas mesas dos restaurantes e vamos para as prévias, que é o justo. As prévias é que tem que definir, não a mesa do restaurante e a garrafa de vinho importado. Mas muito obrigado, um abraço muito grande ao nosso mestre Fausto Camunha, Zenilda e todos que fazem parte da equipe. Só quero deixar claro que eu não tenho nada contra bom vinho, hein? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.